Afinal, no que consiste a meditação? A arte da meditação. Colocando de uma forma direta aqui para você, a arte de ser, que é consciência, é meditação. Aqui, quando afirmamos isso, usamos expressões como consciência, nos referimos a esse natural estado de ser, não a esse movimento interno em nós, que é o movimento do pensamento, com as imagens, ideias, crenças, opiniões, sugestões, negações, afirmações, aceitações e rejeições. Esse movimento interno em nós, que conhecemos como consciência. Aqui nós colocamos a expressão consciência apontando para algo além daquilo que está dentro desta, assim, conhecida consciência em nós. Então, o que é essa aproximação desta arte real de ser? Ela consiste em aprendermos, antes de tudo, a ouvir a nós mesmos, a ouvir tudo aquilo que se passa nesta consciência pessoal, nesta consciência do eu. A mente em você é esse instrumento de percepção, mas ele se mostra inadequado, porque ele se mostra corrompido por essa ideia de um percebedor, de um observador, de um experimentador, que é o eu. Você se vê como alguém presente, sendo uma pessoa que pensa, que sente, que faz, que toma ações, que tem percepções. Portanto, esse instrumento de percepção, que chamamos de mente, a partir desse percebedor, está em corrupção. É um instrumento inadequado. Portanto, nós precisamos aprender a escutar a nós mesmos, a observar o que se passa conosco. Observar, escutar, é o que nos dá a base para a compreensão de nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento é tomar ciência de como a mente está interagindo a partir desse movimento equivocado, que é o movimento deste eu que se separa da experiência, sendo o pensador dos pensamentos, o observador daquilo que ele observa. Talvez aqui esse primeiro contato com essa fala soe bastante estranho. Nós aqui estamos investigando a natureza da verdade deste ser. A real presença deste ser. Mas isso requer o descarte da ilusão dessa ideia que nós temos sobre quem nós somos. Essa ideia está dentro desse contexto desta mente, que está vivendo dentro desta corrupção, que é a corrupção da dualidade. Você se vê como alguém separado da vida, se vê como alguém separado dos próprios pensamentos, das emoções, sensações e sentimentos. Veja, isso é uma sugestão do próprio pensamento em você, de separação.
de dualidade. Portanto, o que é esta arte da meditação? O que é a verdade sobre esse aprender sobre nós mesmos? É escutar, é observar como você funciona. Por exemplo, quando você tem um pensamento, a ideia é você tendo esse pensamento. Mas é uma ideia, porque quando um pensamento está presente, o que temos presente é uma memória, é uma lembrança, é uma recordação. Não é alguém produzindo essa recordação. Não é alguém tendo essa recordação. Essa recordação, lembrança, memória, é você. O pensamento presente, ele não se separa como um pensador, mas o pensamento cria essa ilusão em nós, de que existe alguém aqui tendo esse pensamento. Se, por exemplo, eu pergunto o seu nome, veja, é isso que precisa ser compreendido, investigado, percebido. Isso é parte da meditação. Se eu pergunto o seu nome, a lembrança surge. Ela não surge porque você trouxe a lembrança, porque você produziu a lembrança. A lembrança surgiu porque o seu cérebro reagiu a esse estímulo, que foi a pergunta. Está no cérebro a memória, está na mecânica cerebral a resposta. Então a resposta surge. Então aparece o nome. Não há uma separação entre essa aparição, que é a memória, o nome, o pensamento e você. Tudo isso é um único fenômeno, aparecendo nesse instante. Assim, a memória é uma reação do passado. O pensamento é uma reação do passado. Compreender isso é a base para o fim do sofrimento psicológico. Compreender isso é a base para o fim dessa ilusão de alguém que sofre com os pensamentos, de alguém que sofre com os sentimentos, de alguém que sofre com as emoções, que sofre nas relações com o outro, com a vida, consigo mesmo. Porque eliminamos a dualidade. Eliminamos esta separação. Quando ela é eliminada, descobrimos uma outra qualidade de presença, de ser, de mente, de cérebro. Então temos um espaço de silêncio, um espaço de quietude interna, onde toda a nossa resposta para o momento presente não é mais uma resposta inconsciente, mecânica, que carrega a ilusão desta separação de alguém, que é esse mim. Eu sei que isso soa um pouco estranho quando ouvimos pela primeira vez. Lhe aconselho a assistir outros vídeos aqui no canal, a participar também de encontros online presenciais, para aprofundar isso. Nós precisamos de um cérebro livre, de uma mente livre. Livre desta condição que é a condição deste eu e o não eu. Desta condição de separação. Então, este cérebro, esta mente, carrega nesse instante a ciência
da totalidade da vida, porque não há mais esta separação, esta dualidade. Quando as pessoas se envolvem em algum tipo de atividade, assim chamada espiritual, nesta busca para ter um encontro com a verdade, um encontro com a realidade divina, e perguntam como encontrar Deus. Para elas, a ideia é que, a partir de algum nível de ação, de atividade, de prática, assim chamada espiritual, elas irão ter um encontro com Deus. Isso parte desse princípio exatamente de separação. Quando eliminamos a ideia de um pensador, de um experimentador, de um observador que se separa daquilo que ele observa, de um pensador que se separa daquilo que é esse ou aquele pensamento presente, daquilo que é esta sensação ou percepção presente. Quando eliminamos este pensador, este percebedor, esse experimentador, esse observador, ocorre um encontro com a vida. Nesse encontro se revela a realidade divina. A realidade do momento é a vida como ela acontece. É que a partir desse eu, tendo ideias, crenças, conclusões, avaliações, julgamentos, aceitações e rejeições, isso estabelece o conflito presente de uma ilusória identidade que se vê presente, se separando da vida, se separando da realidade divina, da realidade de Deus. Aqui a grande descoberta consiste na revelação de que a vida se revela nesse instante, quando nos aproximamos desta autodescoberta. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é ter a revelação de que a vida e você, em seu ser, é a realidade divina. É a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? É a resposta para a pergunta: o que é meditação? Portanto, a meditação, o que ela é? Ela é a ciência de ser. O que você é em seu ser. O ponto é que nós estamos vivendo a ilusão de uma identidade que se separa da vida. Há um modelo de interna separação em nós entre o pensador e os pensamentos, entre o experimentador e as suas experiências, entre esse que percebe e as suas percepções. Quando esta ilusão termina, quando esta dualidade desaparece, fica a clareza do instante, sem o eu, sem o ego, sem esse sentimento de pessoa. E por que isso é essencial? Porque é a base, é a verdade, é a essência da vida em felicidade, em amor, bem-aventurança, paz, liberdade, divina inteligência. Uma vida sem conflito é uma vida livre da ilusão, da particular vida deste centro, que é o eu, o ego, que é esse elemento que vive nesta separação. Observe o seu contato com o outro. É sempre um contato a partir de ideias, de conclusões e crenças que você tem sobre ele ou ela. Portanto, você não está num contato real com ele ou ela, está num contato com a pessoa que você imagina. Esse você
é essa entidade que se vê como o pensador, o observador, o experimentador dessa experiência. Nós temos uma grande dificuldade em compreender com clareza isso, em razão de todo esse fundo de condicionamento que trazemos, de registros de memórias que nós carregamos. Nós estamos vivendo dentro de todo um contexto de consciência coletiva, de mente humana, presa nesse programa, nesse formato de condicionamento, de estrutura psicológica, social, cultural, humana. A presença do medo, da raiva, da inveja, do ciúme, dos apegos, dos inúmeros desejos, inumeráveis medos, tudo isso faz parte desta assim chamada consciência, que é a consciência do eu, que é a consciência humana, nesse velho programa, nesta velha forma, nesta antiga forma de condicionamento psicológico. A arte da meditação, a presença desse aprender sobre o autoconhecimento, o esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo que esse sentido do eu sustenta, sendo ele o pensador, o experimentador. É isso que nos impede de ter um contato real com a vida, com o outro, com nós mesmos, que é o contato com o momento presente, sem o passado. E se isso permanece, toda essa confusão em nós permanece. Todo esse sofrimento em nós se sustenta em razão da ignorância, desta não liberdade de ser. Aqui estamos lhe convidando para uma vida livre de contradições, dilemas, conflitos, problemas, para a real vida, que é a vida divina, que é a vida de ser, que é a vida em bem-aventurança, em paz, em amor, em felicidade. O ser humano vem há milênios vivendo sem a menor ciência da realidade, da verdade, do seu próprio ser, porque nós estamos vivendo nesta periferia, nesta superficialidade, estamos vivendo nesse velho modelo de padrão cultural, social, que é o padrão psicológico de ser alguém. A realidade de ser é a verdade desta real e divina presença, desta real e divina consciência. É algo além do conhecido, além desse modelo do pensamento, além de toda essa estrutura que nós fomos ensinados e educados para viver. Portanto, a verdade de uma aproximação divina requer o esvaziamento de todo esse fundo psicológico para uma mente livre, para um coração livre, para um novo sentir, agir, pensar e, naturalmente, se relacionar com o outro, com o momento presente. É o que estamos aqui com você trabalhando, aprofundando. É nisso que estamos aqui investindo, colocando o nosso coração. Perceber a realidade do momento, sem o percebedor. Assumir a verdade do instante,
sem alguém presente. Assim, esse contato com aquilo que aqui se mostra revela a presença daquilo que é indescritível, que está além das palavras. Esse é o verdadeiro encontro com Deus. Portanto, nesse como encontrar Deus, temos a revelação de que Deus é a única realidade presente. E essa ideia de alguém é somente um pensamento que se desfaz. Se isso está presente, não há mais problemas, contradições, conflitos, desordem, não há mais sofrimento. Isso é o fim do medo, da ansiedade e de toda forma de problemas na vida. Porque não há, de fato, na vida, problemas. Todo problema consiste nesse princípio de separação, de dualidade, de equívoco, de ilusão sobre nós mesmos. Se isso não está mais, a realidade aqui está. Na verdade, esse espaço é ela, é dela. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, são 2 dias de uma forma online, trabalhando com você. São encontros online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, a meditação é esse esvaziamento do conhecido para o desconhecido estar presente. O desconhecido é a realidade da felicidade, da bem-aventurança, da verdade, Deus.